O dia em que milhares de latas de maconha boiaram pelas praias de Ilhabela. Sim, galera, isso de fato aconteceu, mas não somente no litoral de Ilhabela, se estendeu do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul e deu início ao famoso Verão da Lata, que inclusive incentivou muito aí o cenário artístico brasileiro. Era início da primavera de 1987, quando os pescadores começaram a encontrar e pescar várias latas que estavam boiando pela região da costa do Brasil. O atuneiro Solani Star partiu da Tailândia com a missão de transportar 15 mil latas de maconha com 1,5 kg em cada uma delas, da Tailândia até Miami, nos Estados Unidos. A Agência Nacional Americana de Combate às Drogas, o DEA, ficou sabendo do caso e avisou o Brasil que o atuneiro passaria pelas nossas águas. A Marinha do Brasil, junto com a Polícia Federal, procurou o barco Solani Star por vários meses, mas não obteve sucesso. As informações do informante não eram tão precisas e naquela época também a tecnologia de GPS e tudo mais que favorecia para encontrar algum barco não era tão evoluída e principalmente esse barco não queria ser encontrado. A polícia brasileira recebeu a informação que o navio Solani Star estaria numa determinada localização num determinado dia, mas acontece que ele não estava lá. Ele estava muito longe, na verdade, da costa brasileira, porque ele estava atrasado devido a duas grandes tempestades que ele havia pego. Os tripulantes do navio Solani Star levavam a vida a bordo ali tranquilamente, normalmente, sem saber que estavam sendo procurados. Mas o que eles não sabiam é que naquela data o chefão do tráfico estava sendo preso em Miami, embarcando com 2 passaportes falsos, sentido justamente Rio de Janeiro. Com isso, houve uma nova denúncia do informante dizendo que naquela noite o navio Solani Star estaria perto da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, para justamente agir e desembarcar a carga. A Polícia Federal e a Marinha do Brasil utilizou um contra-torpedeiro chamado Sergipe para ir atrás do Solani Star, porém não obteve sucesso dessa vez também. Relatos dizem que naquela noite a polícia não conseguiu ver o navio Solani Star, porém eles conseguiram ver os canhões e tudo mais do navio da Marinha do Brasil, e aí, depois disso, eles jogaram todas as latas na água. O caso estava sendo praticamente dado como encerrado, só que 3 semanas depois as latas começaram a aparecer. Primeiro elas apareceram no Guarujá e Ilhabela, depois Rio de Janeiro, e aí pela forte influência da corrente marítima brasileira, elas começaram a descer sentido sudeste, e aí chegaram também em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como os pescadores eram as pessoas que sempre estavam ali no mar, eles começaram a encontrar e pegar muitas latas. E aí eles guardavam em casa, eles enterravam. E a questão é que isso enriqueceu alguns deles que optaram por vender essa droga. E aí eles reformaram canoa, trocaram motor, muitos pararam de pescar, compraram casas. Mas grande parte deles também no começo não sabia o que era isso que estava enlatado. A droga era de altíssima qualidade e ela era embalada a vácuo na lata justamente para aguentar as longas viagens marítimas sem estragar. E ela era tão potente que ela foi apelidada de Mike Tyson, que justamente igual boxeador ela nocauteava no primeiro round. E o termo da lata virou sinônimo para muitas coisas que queriam dizer que era de boa qualidade. Relatos dizem que no começo de tudo, alguns membros caiçaras não sabiam que isso era droga, achavam que era orégano, achavam que era tempero e até chá. E aí existe uma história que é contada em Ilhabela, São Sebastião, Paraty, que é a seguinte. Uma senhora encontrou as latas e aí ela chamou toda a criançada, os netos, para tomar chá. E aí eles tomaram um chá com aquela erva. Algumas horas depois, a criançada começou a ficar agitada, a avó também, e a criançada começou a falar: bobó, bobó, quero boar, quero boar. Não sei se isso é uma história de verdade, se realmente aconteceu, mas você vai escutar isso quando você perguntar para algum caiçara antigo. Antes das latas aparecerem boiando, o navio Solani Star tinha sido encontrado atracado na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Eles alegaram para atracar lá que tinha pane, porém essa pane, depois de investigada, foi comprovado que não tinha pane nenhuma. E todos os tripulantes já haviam vazado do Brasil. Só um deles, que era o cozinheiro, que era o Steve Skelton, que resolveu ficar porque ele tinha se apaixonado por uma brasileira com o apelido de Gracinha. E aí foram feitas várias vistorias no navio, nada foi encontrado, porém, 3 semanas depois, as latas começaram a aparecer boiando pelo litoral, e aí a polícia realmente falou: opa, é esse aqui, o Solani Star, que estava sim transportando a droga. O cozinheiro sempre declarou não saber de nada, falando que ele era apenas um cozinheiro, porém, ele foi sentenciado em primeira instância a 22 anos de prisão, inclusive incentivou a música do Paralamas do Sucesso, Melô dos Marinheiros. Afinal, ele entrou de gaiato no navio. O Verão da Lata influenciou muito no cenário artístico brasileiro, e aí Fernanda Abreu, Lenine e Paralamas do Sucesso fizeram músicas, além de desenhos, artes, inclusive o quadro do Alberto Lima, A Lata Tô Lá Tá Lá. Até Nelson Mota conta numa biografia do Tim Maia que ele ficava com um binóculo ali na varanda procurando pelo brilho das latas ali no horizonte para ver se alguma delas chegava na praia para pegar. O fato é que das milhares de latas lançadas ao mar, apenas 1/4 disso a polícia recuperou. O restante foi parar na mão da galera. E aí o atuneiro Solani Star, depois de um tempo parado, voltou ativa como atuneiro. O nome virou Tunamar, porém ele naufragou na sua primeira viagem. E esse foi o desfecho do navio que trouxe toda essa carga e que transformou o Verão da Lata numa história aí brasileira bem famosa. E aí, curtiu a história? Se você tem alguma informação diferente que você já ouviu falar, fala pra gente aqui nos comentários. E outra coisa, aproveita e me fala aqui também, se fosse você que encontrasse essa lata, o que você ia fazer?